Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao webinário em comemoração aos 50 anos da AMEPA, a Associação dos Magistrados do Estado do Pará. Em meio século, a associação fortaleceu-se enquanto órgão de classe. Protagonizou muitas lutas em defesa da magistratura paraense e trabalha incansavelmente para a defesa da cidadania e a manutenção do Estado democrático de direito. Nesta data tão significativa para a AMEPA, vamos assistir a um vídeo que mostra alguns momentos marcantes desta bela história. Fundada em 1970, a Associação dos Magistrados do Estado do Pará nasceu com o propósito de buscar, junto aos poderes judiciário e executivo, a dignidade para o exercício da magistratura no Estado. Formada inicialmente por 7 membros, a primeira diretoria era provisória e adotou as medidas para a organização da entidade. Eventos como o Planejamento Estratégico do Judiciário Paraense, Fórum Mundial de Juízes, encontros regionais de interiorização e ações de apoio humanitário para outros estados marcaram a história da AMEPA ao longo dos seus 50 anos. Em 2008, a AMEPA lançou o projeto Grupo de Flauta Doce Paulo Frota, que lutou em favor da infância e da juventude no estado, contribuindo para a inclusão social e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A primeira sede campestre da AMEPA foi uma conquista de cada um dos associados. Ao longo dos anos, a sede passou por diversas mudanças, até obter uma estrutura moderna, prática e confortável, oferecendo sempre o bem-estar para os associados e seus familiares. São 50 anos de efetiva atividade em defesa da magistratura e do poder judiciário, em busca do fortalecimento do Estado democrático de direito. Viva a AMEPA! Parabéns às 5 décadas de história, de lutas, de vitórias e desafios. Parabéns à diretoria da AMEPA e a todos os magistrados paraenses. E para falar sobre a atuação da AMEPA, convidamos o anfitrião desta noite, Luiz Adriano Seduvim, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Pará. Boa noite. Gostaria, antes de iniciar meu discurso, registrar a ausência do desembargador Ricardo Nunes, presidente da Escola Judicial do Estado do Pará, que infelizmente não pôde se fazer presente, e ao mesmo tempo agradecê-lo por ter nos cedido esse espaço para a realização deste evento. É com muita alegria que neste 8 de dezembro abro a sessão comemorativa da Fundação há precisamente 50 anos da Associação dos Magistrados do Estado do Pará, AMEPA. As circunstâncias da atual pandemia nos forçam a realizar este ato por vídeo, mas tenho certeza que por esse meio nós, em espírito, estamos todos unidos e todos emanados. Saúdo o excelentíssimo ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça. Saúdo o excelentíssimo desembargador Leonardo Noronha Tavares, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Saúdo o desembargador Roberto Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Saúdo a nossa presidente da AMB, Renata Gil, em nome de quem saúdo nossos ex-presidentes da Associação dos Magistrados Brasileiros, todos os ex-presidentes da AMEPA e presidentes das associações, co-irmãs e demais associações que estão conosco hoje. Colegas Maxinei, Carlos Márcio, Homero, Mônica, Carlos Magno e Edail, que integram a atual diretoria da AMEPA. Por meio de vocês, saúdo todos os magistrados e pensionistas que entregam o nosso quadro social e os que serão empossados brevemente. No início da década de 60, os tempos eram difíceis para a magistratura nacional. A classe não tinha representação no Pará, mas alguns poucos mais valorosos magistrados buscavam a defesa do todo, reivindicando melhorias dos vencimentos e das condições para o exercício da função, sobretudo no interior do Estado.
Cientes de que somente com a organização a classe ficaria mais fortalecida, um grupo de juízes fundou em 1962 a Associação de Juízes do Estado do Pará, seguindo o modelo da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a AJURES. Esta foi a primeira tentativa de organização de uma entidade representativa da magistratura paraense, que, no entanto, teve uma vida curta, dissolvendo-se no ano seguinte após uma frustrada greve geral deliberada após a Assembleia pelos associados. Os anos seguintes se passaram e o cenário político do regime militar e funcional, bem como as dificuldades vivenciadas no dia a dia da labuta dos magistrados em todo o território paraense, chegavam a um limite insustentável. Neste clima, liderados pelo então pretor de Capitão Poço, Otávio Marcelino Maciel, um grupo de magistrados fundou no dia 8 de dezembro de 1970 a Associação dos Magistrados do Estado do Pará. Nascia então, no dia que nacionalmente se comemora a justiça, a entidade representativa dos magistrados estaduais do Pará. Dentre seus sócios fundadores estavam Marina Macedo Dias, Estélio Bruno de Menezes e Nelson Silvestre Amorim, os quais foram os responsáveis pela elaboração do primeiro estatuto do órgão, e Adalberto Chaves de Carvalho, que veio a ser o primeiro presidente desta entidade, aclamado pelos seus associados. A associação nasceu com o propósito de buscar, junto aos poderes judiciário e executivo, a dignidade para o exercício da magistratura, bem como a finalidade de ativar o espírito de classe entre seus associados, promovendo e intensificando a união dos juízes das duas instâncias no sentido de cooperação e solidariedade. Também teve como propósito estimular a cultura do direito e o aprimoramento da função judicante. Nascemos pequenos, sem sede. As reuniões ocorriam na dependência do Poder Judiciário, localizado à época no Palácio Antônio Lemos. Nestes 50 anos, a AMEPA vem trabalhando e lutando em defesa das prerrogativas da magistratura paraense, em defesa do Poder Judiciário, para servir e garantir nosso bem mais precioso, que é o fortalecimento do Estado Democrático do Direito, sabendo que este fortalecimento do Estado Democrático, ao final, garantirá o direito a uma sociedade de ter uma magistratura autônoma, independente e isenta. E as lutas foram muitas. Ao longo da sua fecunda existência, a AMEPA, ciente da sua responsabilidade social, cerrou fileiras, não só junto a seus associados, mas também junto aos cidadãos brasileiros, sequiosos de justiça social e de liberdades civis, de modo a promover as melhores causas da pátria, como a luta pela garantia das eleições honestas e infensas a todo tipo de fraude, o aprofundamento da necessária transparência e moralidade da administração pública, a luta contra o trabalho escravo, a defesa pelo meio ambiente equilibrado, campanhas contra a violência doméstica, enfim, o apoio incondicional a vários movimentos de consolidação e avanço da cidadania e defesa dos direitos humanos. Com o intuito de fomentar tais discussões, que a AMEPA, em 2009, foi organizadora do 5º Fórum Mundial de Juízes, evento que tive a oportunidade de co-coordenar, trazendo não só juízes do Brasil, como de outros países, deixando claro seu envolvimento em temas que são muito importantes, não só para a magistratura, mas para a sociedade e o bem comum. Seria inadmissível que pudéssemos ter hoje, após 32 anos de promulgação da Constituição Cidadã, um poder judiciário fechado à sociedade, que não dialogasse, que não tivesse interlocução com todos os movimentos sociais e segmentos da sociedade brasileira. O judiciário, sobretudo nos tempos atuais, não pode ser entendido como uma entidade abstrata e separada da sociedade, insensível aos seus problemas e desconhecedor de seus dramas políticos, sociais e econômicos. Imparcial e neutro, ele sempre deve ser, mas neutralidade e imparcialidade não se confundem com insensibilidade, nem com o alheamento da realidade que o circunda. É inegável a participação efetiva do movimento associativo e das entidades de classe neste caminho, fazendo com que o judiciário se torne um dos poderes da República mais arejado, judiciário mais democrático, mais transparente e mais ético. No aqui e agora, talvez mais de qualquer tempo, a AMEPA hoje, com 432 associados, precisa defender as prerrogativas de uma magistratura ameaçada e pressionada por todos os ângulos. O momento é difícil. Não navegamos em mar de rosas, nem sob céu de brigadeiro. Há perigos por toda parte. As dificuldades são muitas e são imensas. Mas me recuso a ver nelas obstáculos intransponíveis. Pelo contrário, vejo nelas desafios que juntos haveremos de vencer.
Recentemente tivemos o desprazer da aprovação de uma lei que oriunda de um anteprojeto de medidas anticorrupção que acabou por criminalizar a conduta jurisdicional como abuso de autoridade. Distorção de um projeto de origem popular que tinha por finalidade combater a corrupção e afastar a vida pública do país, empresários e políticos que enriqueceram às custas dos cofres públicos e deixaram como vítimas cidadãos desamparados de políticas públicas de uma nação desmoralizada. Somos atacados diariamente por grupos que têm interesse no enfraquecimento do Poder Judiciário. Neste cenário, reafirmamos o compromisso de nossos fundadores de continuar a lutar pela plena manutenção das prerrogativas do Judiciário, desde os juízes de primeira instância, passando pelos tribunais superiores e chegando ao mais alto pretório. Lutando pela manutenção da tríplice prerrogativa da magistratura, ou seja, a estabilidade, inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos, não estamos nos esforçando apenas por vantagens pessoais. A manutenção dessas prerrogativas não é um privilégio abusivo nem desproporcionado. É condição sine qua non para que possamos desempenhar nosso papel na estrutura do Estado brasileiro. Para quê? Para benefício da sociedade inteira. Para benefício de todos os brasileiros, de todas as categorias e classes sociais, de norte a sul do país. Em todos os seus anos de existência, a AMEPA vem cumprindo diuturnamente e com zelo sempre renovado seu papel histórico, com dificuldades, fazendo frente a obstáculos de vários tipos e às vezes até mesmo com não pequeno risco, nunca nos furtamos ao nosso dever. Também sendo a mão acolhedora e propositiva na vida social dos magistrados, prestando serviços em diferentes segmentos da vida pessoal e familiar de cada um. No que tange à magistratura paraense, mesmo num estado com dimensões geográficas continentais e com todas as dificuldades estruturais e financeiras, esta vem se esforçando para superar a avalanche de processos e, por isso, a AMEPA, nesta ocasião, não poderia deixar de reconhecer o incansável esforço, bravura, responsabilidade e qualificação dos integrantes dos seus quadros. Completar 50 anos não é qualquer coisa. Pela própria simbologia dos números, há algo de muito especial no número 50. Os algarismos romanos eram o I, o V, o X, o L, o C, o M, significando 1, 5, 10, 50, 100 e 1000. Com essas 6 letras combinadas, se grafavam na antiga Roma todas as quantidades. Elas correspondem curiosamente aos ciclos temporais que mais marcam a história da humanidade e a existência individual de cada um de nós. O ano, o lustro, a década, o cinquentenário, o século e o milênio constituem sempre marcos divisórios e referenciais para todos nós. São sempre marcos tão marcantes, perdoem a redundância, que a cultura dos mais diversos povos geralmente os faz acompanhar de celebrações especiais. Então é a origem antropológica dos famosos ritos de passagem. Pois é um desses marcos-chave que a AMEPA hoje está transpondo. Celebra seus 50 anos de existência, seu jubileu. Na lei mosaica bíblica, o ano do jubileu se realizava a cada 50 anos, quando todos os escravos judeus eram libertados de todas as dívidas prescritas. Era na cultura judaica um ano de libertação, de renovação e de alegria. Algo à maneira de uma peça, uma Páscoa, uma passagem. O caráter alegre e festivo dos anos jubilares deu origem ao substantivo júbilo e ao adjetivo jubiloso. Aqui passado, presente e futuro se encontram. Não poderia deixar, por último, de agradecer a contribuição de todos os ex-presidentes, com as suas respectivas diretorias executivas, bem como todos os nossos colaboradores que fizeram e fazem hoje a história da AMEPA. Possa a nossa celebração de hoje ser também para a AMEPA um marco de júbilo, de esperança, de renovação. Muito obrigado. Dito isso, eu gostaria de prestar à AMEPA, nossa diretoria, gostaria de prestar uma pequena homenagem a todos aqueles ex-presidentes que ajudaram a construir, a colocar a pedra fundamental do que veio a ser a nossa AMEPA hoje. Sem a liderança dessas pessoas no passado, que era muito mais difícil que hoje, nós não estaríamos aqui hoje
e a nossa AMEPA não seria o que é hoje. Então, decidimos fazer... Oi. Então, para homenageá-los, fizemos um pequeno vídeo. Obrigado. Há 50 anos, um grupo de magistrados sentiu a necessidade de uma representatividade na magistratura paraense. Foi criada, então, a Associação de Magistrados do Estado do Pará, a AMEPA. 50 anos da nossa Associação dos Magistrados do Pará, a segunda mais antiga do Brasil. Fico feliz de participar da história da associação. E a AMEPA é gigante não só pelo número significativo de magistradas e magistrados ainda afiliados, mas pela importância do papel associativo em um estado em que a magistratura se espalha num território quase continental e extremamente diverso. Hoje somos uma das maiores associações do Norte e Nordeste e do Brasil. Quero parabenizar o nosso presidente Adriano Sedovim e todos os magistrados do estado do Pará. São 50 anos de vitórias, de conquistas, de desafios vencidos e de sonhos realizados. Neste momento, eu quero parabenizar aos associados da AMEPA, aos ex-presidentes, ao atual presidente, a diretoria executiva e todos os membros e funcionários que contribuíram para essa conquista, para que a AMEPA seja cada vez mais fortalecida. Por isso, mais do que nunca, devemos continuar seguindo a trilha, os princípios e ideais deixados por nossos fundadores. Eu gostaria que nós nos uníssemos nesse período festivo para lembrar daqueles que tiveram a coragem de criar a Associação dos Magistrados, de fundar a Associação dos Magistrados num momento tão difícil da nossa história. Pessoas que resolveram lutar pelos interesses da magistratura numa época em que ninguém fazia e que era difícil lutar por qualquer interesse. Então peço a todos que pensem nessas pessoas, pensem naqueles que abriram mão de muito de suas vidas para criar este porto seguro que é a Associação dos Magistrados. Eu tenho muito orgulho de pertencer ao quadro associativo da AMEPA e também de ter tido a honra de presidi-la durante 5 anos. Tenho certeza que a nova geração trabalhará com afinco para elevar cada vez mais o nome da nossa AMEPA. Desejo a essa jovem senhora que continue sendo a companheira fiel dos que optam pela difícil, mas gratificante arte de julgar. Parabéns aos magistrados paraenses, parabéns à AMEPA pelos seus 50 anos. Uma história escrita a muitas mãos em benefício de tantos. E para falar sobre a importância do trabalho da AMEPA, convido o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Excelentíssimo senhor juiz de direito Adriano Sedovim, excelentíssimo senhor ministro Erma Benjamin, excelentíssima senhora juíza Renata Gil, excelentíssimo senhor desembargador Roberto Moura, do TRE do nosso estado, senhores diretores da AMEPA, senhoras e senhores diários e demais participantes. Celebrar o transcurso das bodas da AMEPA, congregando classe profissional tão expressiva, significa celebrar a própria existência da magistratura paraense, com a nobreza que se sobrepõe à tarefa espinhosa de prover o direito e a justiça de todo dia. Há que se rememorar e reverenciar os pioneiros que, no final de 1970, deram os primeiros passos de que viria a ser
e, a cada vez mais, a estatura e representatividade desta entidade de classe, seguindo os moldes da AJURS, a Cogênere do Rio Grande do Sul. E logo no primeiro semestre do ano seguinte, já mostrar ao que viera, exercendo a função de uma organização classista, recorrendo a uma greve geral como forma de reivindicar a melhoria de vencimentos para os magistrados que passava a representar. Vivíamos outros tempos, tempos em que os operadores do direito e da justiça estavam distantes do tratamento pecuniário justo e merecido, muito distantes também do reconhecimento de sua importância na solução das demandas conflituosas, pessoais e sociais. Eram poucos os magistrados de então, operando onde as condições de vida e de prestação jurisdicional constituíam desafios que estes anos têm se incumbido de tornar menos pesados, mas sempre condicionados às peculiaridades de um Estado continental. Meio século depois, quando as condições de trabalho e as compensações remuneratórias estão mais próximas do desejável e justo, embora ainda com muitas conquistas a realizar, há que se celebrar o quanto se deve aos fundadores e de reverenciar a memória. Agora sequentenária, a MEPA ingressa na segunda metade do século, mais robusta na estrutura e mais engrandecida na relevância corporativa, destacando a qualidade do quadro associativo e potencializando os objetivos e exemplos herdados dos fundadores. Que os próximos anos continuem marcados pelas boas relações funcional e institucional com o Tribunal de Justiça, na particular unicidade empregatícia de uma categoria funcional, harmonizando a independência e a parceria nas causas comuns. É com estas palavras e com este pensamento que o Tribunal de Justiça do Pará se associa às celebrações destes 50 anos da Associação dos Magistrados do Pará, confiante em que sempre cultivaremos a consciência da parceria que nos une no exercício de nossas respectivas competências. Muito obrigado. Pela participação aqui. E a gente segue nessa noite tão especial. E para falar sobre a importância do movimento associativo, convidamos agora a juíza Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Muito boa noite a todos e todas. Eu cumprimento especialmente o nosso anfitrião, Adriano Coduvin, líder da magistratura paraense. Em seu nome, eu cumprimento todos os aniversariantes, porque eles são o corpo e a alma da Associação dos Magistrados do Pará. Muitos parabéns por esse aniversário de 50 anos, uma data marcante, como falou o nosso anfitrião, que tem um sentido numerológico e, portanto, astral, porque os números e a astrologia eles têm uma mesma conformação. Eu quero cumprimentar também, com muita alegria, o ministro Herman Benjamin, representando aí as nossas cortes superiores, o telhado da magistratura, os órgãos que direcionam mesmo o trabalho da magistratura no nosso país. E o ministro Herman, ele além de ser um magistrado exemplar, é um magistrado que conhece o associativismo, que prestigia o associativismo, mas mais importante que tudo, ele conhece o Brasil. E por isso ele tem desenvolvido um trabalho exemplar no STJ e conduzindo, agora já num outro plano, a nossa escola, a nossa Infam. A Infam tem sido responsável pela formação e pelo aperfeiçoamento do magistrado de uma forma muito séria e consentânea com a realidade. Então, ministro Herman, recebam todas as nossas homenagens, porque além de todo o trabalho que o senhor desempenha pelo combate à corrupção, pela preservação das nossas florestas, do nosso ecossistema no Brasil e no mundo, o senhor ainda tem esse compromisso com a magistratura brasileira, do nosso aperfeiçoamento, da nossa melhoria, nós que já somos a melhor magistratura do mundo. Eu queria cumprimentar também o desembargador Leonardo de Noronha,
em seu nome, cumprimentar toda a corte. E antes mesmo dessa audiência, eu dizia da relevância do papel do gestor de um tribunal e das responsabilidades que ele tem hoje nesse sistema brasileiro, defendendo pessoalmente com seu patrimônio, com a sua liberdade, caso não gira a máquina do Tribunal de Justiça da forma correta, adequada e vigilante. E o desembargador Leonardo conseguiu, nesse momento de pandemia, um momento difícil para todo o país, conduzir a magistratura paraense também com maestria. Ficam aqui os nossos cumprimentos. Então, cumprimentados todos, eu serei muito breve em minha fala, porque a grande estrela da nossa comemoração é o ministro Herman. O que eu tenho a dizer sobre o movimento associativo é que, na verdade, a associação de pessoas e, portanto, de magistrados, ela é natural. O homem, ele se junta, ele se associa como forma de proteção, de estudo e também como forma de produção de novas ideias, de criação de um momento melhor para aquele grupo. A AMEPA, como foi dito, ela tem feito isso há muitos anos, ela está no seio da criação do movimento associativo, portanto, a sua experiência, a sua história é muito importante para esse momento que nós vivemos hoje, que é um momento de desafio do Poder Judiciário Nacional. Eu tenho dito que a magistratura brasileira muito nos orgulha e eu tenho repetido como um mantra tudo que nós fizemos nesse ano. Esse foi um ano emblemático, em que nós podíamos ter tido uma retração do Poder Judiciário, mas, em verdade, nós tivemos um grande desenvolvimento, uma conversão muito eficiente do modelo físico para o modelo digital e, portanto, caminhando a passos largos em direção da celeridade, que é uma angústia tanto dos magistrados brasileiros, mas de toda a sociedade. E quem disse isso não fui eu, que está estampado nas duas pesquisas que realizamos na MB no ano passado, pesquisas essas que, inclusive, são base e fundamento para estudantes universitários, para estudantes que estão fazendo vestibular. Outro dia mesmo eu me deparei com uma pesquisa da MB de 2015, fundamento de um teste de redação para os estudantes do Enem. Então, isso demonstra a importância da pesquisa no seio da magistratura, e a MB tem conduzido isso muito bem agora com o seu centro de pesquisas. Mas, então, nós estamos, nesse sentido, caminhando de uma forma muito positiva, e os números da Justiça demonstram muito essa ação do Poder Judiciário, dos seus juízes, dos gestores dos tribunais, para esse futuro que, para mim, é o presente. Nós produzimos, durante a pandemia, mais de 500 milhões de atos processuais, mais de 23 milhões de sentenças e mais de 500 milhões de reais foram destinados diretamente ao combate ao Covid. A AMB participou da elaboração e do aperfeiçoamento de diversos projetos legislativos nesse período, sempre vigilante à autonomia dos tribunais e à independência do Poder Judiciário. Então, nós trabalhamos aí no aperfeiçoamento da legislação de direito privado durante a pandemia, agora na aprovação do diploma de reforma da lei de recuperação judicial. Trabalhamos em todas as PECs e projetos de lei emergenciais, com esse título de emergenciais, tentando sempre deixar claro que nós temos balizas constitucionais, então com um diálogo muito franco, e o espectro de atuação do associativismo hoje é gigantesco. Eu tenho dito que, desde que eu assumi a MB, eu fui 2 anos presidente da AMAERJ, assumi um outro mandato, fui reeleita, e agora estou à frente da MB. São 5 anos em que eu durmo e acordo com o celular na mão e com os meus pés dentro do parlamento, né, e dentro do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, isso para dizer o menos. Fora todo o trabalho que a gente faz dentro do governo, nas secretarias, CGU, AGU. Então, nós estamos todo o tempo atuando nos processos judiciais. Ontem mesmo, como um exemplo dessa ação associativa, que às vezes ela é imaterial e ela não é vista pelo associado, ontem mesmo nós despachávamos um processo importante de relatoria do ministro do Mar, que recebeu pessoalmente
com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um projeto que tratava uma lei que tratava do reajuste automático dos subsídios, algo que já tinha sido julgado de forma cautelar em 2007, e agora, algo que já tinha sido tratado antes, mas que agora o Procurador-Geral da República resolveu atuar com diversas ADIs espalhadas pelo Brasil todo. E essa ADI de dia 26 último foi colocada na pauta virtual agora do dia 11, então nós tínhamos um risco muito grande com relação à remuneração da magistratura. Ontem à noite eu estava no Supremo Tribunal Federal e hoje já saiu a notícia de que o processo foi retirado de pauta para uma análise mais acurada do ministro. Então, isso é só um exemplo do trabalho emergencial associativo e que, se a associação não estivesse atenta e vigilante, a gente poderia ter uma decisão que depois dependeria de recursos, geraria todo um desgaste, um dano para toda a magistratura. Nós temos hoje na AMB 800 processos, sejam eles no Supremo Tribunal Federal, no STJ, né, e no Conselho Nacional de Justiça. A atuação de prerrogativas da AMB, eu recebo por semana 13 associados para que nós atuemos com advogados, com assistência jurídica, com emissão de pareceres. Então, é um trabalho hercúleo gigantesco. Trabalho esse que está sustentado nos pilares das associações estaduais. Muitos associados não sabem, mas pelo Estatuto da AMB, além dela ser a maior associação de juízes do planeta, ela é composta por todas as associações estaduais, as associações dos magistrados do trabalho, por juízes federais e por juízes militares. Então, qualquer ação da AMB, ela é deliberada e consolidada por todos esses presidentes de associações estaduais, o que torna o trabalho do associativismo muito mais apurado e muito mais legitimado. Então, a Renata Gil hoje, conduzindo a AMB, ela é simplesmente uma longa mano de todo esse trabalho que é feito pelas associações estaduais. Uma associação fortalecida, ela tem direito de voz e voto na nossa entidade-mãe, que é a AMB. Eu quero dizer para todos os senhores e senhoras que eu tenho muito orgulho de verdade. Todos os dias eu acordo e agradeço a Deus pela oportunidade de representar a magistratura, de representar uma parte do Poder Judiciário Nacional, Poder Judiciário esse que hoje é o grande sustentáculo, é o grande equilíbrio da democracia brasileira. Desde o início da minha gestão, em dezembro do ano passado, eu estou completando 1 ano de gestão agora, no dia 11 de dezembro, nós assumimos 4 campanhas públicas importantíssimas, a hashtag A Justiça Não Para, que produziu todos esses números e deu conforto aos magistrados que se sentiram ameaçados com sua saúde e sua vida no primeiro momento da pandemia. Trabalhamos com a campanha Sinal Vermelho, que hoje já é um símbolo internacional de proteção à vida das mulheres. Essa semana mesmo eu recebi a notícia de que uma índiazinha no interior lá da Bahia, em Caraíba, de 15 anos, diz que lá na aldeia dela os homens não atacam as mulheres porque o sinal vermelho faz com que eles possam ser presos. Então, isso enche nosso coração de alegria. A campanha chegou em todos os lugares. Nós trabalhamos pelas eleições limpas e pelo fortalecimento do sistema eleitoral com o ministro Barroso. Fizemos uma campanha belíssima com telões, todos expostos lá no TSE. E trabalhamos ainda de uma forma muito positiva no movimento pelo fortalecimento da democracia, do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário, um movimento esse que agregou mais de 200 entidades da sociedade civil e que já é um marco na história do associativismo. Eu quero dizer que o próximo ano será um ano de desafios, mas nós saberemos, eu como o Adriano Seduzin sou otimista e acho que os obstáculos são todos transponíveis. Tenham certeza que nós, líderes, estaremos trabalhando dia e noite para que os direitos dos nossos associados sejam garantidos, para que o Poder Judiciário continue protegido na Constituição como ele está. Nós somos uma carreira protegida constitucionalmente, nós não estamos nas leis ordinárias, no RJU, por proteção à sociedade. E tenham certeza
que, embora os desafios sejam gigantescos, econômicos, sociais, em razão especialmente da pandemia, nós estaremos atentos e vigilantes para garantir que tudo isso se mantenha de pé e que a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, que é linda, continue da forma como ela está disposta na nossa Constituição. Constituição essa que tem todos os remédios para as dores da nossa sociedade. Parabéns, muito obrigada. Excelente aniversário para todos os associados. Muito obrigado a juíza. Associados somos mais fortes. A gente reforça aqui a hashtag A Justiça Não Para. E agora eu retorno a palavra ao juiz Adriano Cidrim, que é presidente da AMEPA, a Associação dos Magistrados do Estado do Pará. Vamos receber. Gostaria de agradecer nesse momento as palavras do desembargador Leonardo, nosso presidente do tribunal, que muito bem falou na história da AMEPA, né, de toda essa relação da AMEPA com o Tribunal de Justiça e o Poder Judiciário. Eu quero dizer, presidente, que desde a fundação até hoje, nesses 50 anos, a AMEPA hoje reafirma, né, o seu compromisso de defesa do Poder Judiciário. E, em seguida, gostaria de agradecer as palavras da Renata, que muito bem explanou sobre o movimento associativo, né, disse que a questão da necessidade de nos unirmos, né, por nossas bandeiras, a questão que hoje vocês podem ver que o movimento associativo ele não está somente ligado à questão do nosso corporativismo, como nós estamos ligados a diversas outras matérias, né? A AMB trabalha hoje com a propositura de diversas ações, anteprojetos, e aproveitar o ensejo, Renata, para elogiar a atuação da nossa presidente da AMB, porque eu sou testemunha, né, presencial da sua atuação desde a posse. Eu acho que nem você, nem eu, quando nos candidatamos, pensávamos que passaríamos um ano como esse, né, de pandemia. Ninguém esperava como seria, ninguém estava preparado para passar um mandato, seja integral ou parcial, com a pandemia. Então, você tem demonstrado agilidade, integração, parceria com todas as associações, criatividade, fazendo 1000 eventos, 1000 campanhas. Posso citar aqui a campanha Sinal Vermelho, né, que teve uma divulgação ampla nacional, né, uma repercussão ampla, muito boa, muito positiva, Renata. Então, por toda a sua atuação, você está de parabéns, e a magistratura paraense agradece a sua participação também. Agora, eu gostaria de falar um pouco do ministro Herman. Ministro, a Renata falou já que boa parte daqui da sua vida, da sua contribuição para o direito nacional. Eu já lhe conheço há algum tempo por ter tido o privilégio de ter trabalhado em alguns eventos com o senhor quando fui vice-presidente ambiental da AMB. E acho que, como ela falou, se a gente fosse parar para contar toda a sua contribuição para não só o judiciário, mas para o direito pátrio, o senhor foi um dos elaboradores do Código Consumidor, participou da elaboração da Lei de Crimes Ambientais. O senhor idealizou inúmeros eventos, sejam consumeristas, ambientais, os que eu tive a oportunidade de participar, como o do Planeta Verde, que o senhor sempre coordenou, que é um evento de referência mundial. E o seu nome não é só aqui no Brasil, mas onde o senhor vai, o seu nome é conhecido já internacionalmente, como um grande profissional, um grande magistrado que honra a magistratura brasileira. E eu tive a oportunidade, né, de presenciar isso, né, quando da assinatura de um protocolo no escritório da Nações Unidas para o Meio Ambiente, e ver e observar o quanto o senhor é querido, admirado por todo o seu trabalho e contribuição para o direito pátrio. Então, gostaria de dizer, ministro, que desde quando eu fui eleito,
e sabia dos 50 anos da AMEPA, eu não poderia ter pensado em outro nome que não fosse o senhor. Até não só por admirar toda a sua carreira, pela sua contribuição que o senhor deu para o direito pátrio e por ter tido a oportunidade de ter trabalhado em alguns eventos com o senhor e ter aprendido. E aprendido com o senhor, aprendi a admirá-lo ainda mais como profissional que o senhor é. A magistratura paraense agradece imensamente a sua participação nesse evento. Passo agora a palavra para o ministro Herman Benjamin. Muito obrigado. Eu não sei se me escutam bem. Eu queria, inicialmente, agradecer o convite que me foi feito. Não é bem um convite, é uma imposição, tanto do Adriano Sedovin como da Renata Gil. Vocês não imaginam, bem, em relação ao Adriano, certamente imaginam e sabem, mas em relação à Renata, talvez não saibam, que a persistência dela é uma coisa impressionante. E isso é uma das características, presidente Leonardo Noronha, desta presidente magnífica, eu adoro, a nossa querida Renata Gil. Primeira mulher a presidir a AMB. E todos sabem, os que convivem um pouco comigo, que eu sou workaholic. Mas só de olhar para a Renata eu já canto. Porque ela é realmente um vulcão do bem. E isso é muito importante para a nossa magistratura, sobretudo em momentos difíceis, como nós vivemos, momentos difíceis para as instituições como um todo, mas especialmente para a magistratura. Eu saúdo, em primeiro lugar, o presidente Leonardo Noronha, que tem, por um lado, a responsabilidade, por outro, o privilégio de presidir esse Tribunal de Justiça que eu admiro tanto. E entre os seus colegas, o desembargador bem sabe que eu tenho amigos e amiga muito querida. Desembargadora Nádia, Luzia Nádia é uma amiga muito querida, e outros dos seus colegas. Saúdo o Adriano, que eu conheço há muito tempo, e a partir do Adriano, todas as magistradas e os magistrados do Estado do Pará. Essa é uma magistratura de muita qualidade intelectual, mas também uma magistratura que traz nos seus ombros responsabilidades enormes. Eu sempre falo em eventos internacionais. Eu cito 2 estados apenas. Não é São Paulo, Rio Grande do Sul. Não é a minha Paraíba, Rio de Janeiro. Eu cito 2 estados. Eu cito o Amazonas e eu cito o Pará. E dou a extensão territorial desses 2 estados. E, evidentemente, quando eu, na plateia, é uma plateia de estrangeiros, e europeus em particular, eles acham que entenderam errado quando eu falo da extensão territorial do Pará e do estado do Amazonas. Mas não é só a extensão territorial. O Pará é um estado que tem uma diversidade humana e ambiental que dificilmente nós encontramos no mundo. Eu acho que o paraense não se dá conta. Porque o paraense é, por natureza, a impressão que eu tenho, alguém que tem uma facilidade enorme de se ajustar ao meio. E essas pessoas que têm essa qualidade, essa característica, muitas vezes não se dão conta da complexidade da sociedade em que vivem e da riqueza dessa sociedade e deste meio ambiente. Tudo isso para dizer que eu admiro muito a magistratura paraense. E não pense que foi apenas por amizade ao Adriano e à Renata
que eu aceitei esse convite, que eu não aceito esses convites para participar de solenidade, de evento, de aniversário. A Renata e o Adriano sabem disso, porque eu não tenho tempo. E são 27 estados, mais 5 tribunais regionais federais. Eu não vou a prêmio, não vou a nada disso. Mas eu não podia deixar de estar presente aqui neste momento, quando nós juntos comemoramos 50 anos da Associação de Magistrados do Pará. E antes que eu entre mesmo no meu tema, e não será palestra, não é mais nem final de tarde, é bom início de noite, estamos todos cansados, temos as nossas responsabilidades agora familiares, ou até mesmo sentença para dar, não é? Despachos, medidas urgentes. Mas eu não poderia entrar no meu tema sem dizer uma palavra sobre a importância do associativismo judicial. Os meus colegas estrangeiros sempre perguntam como que a magistratura brasileira conseguiu esse papel de destaque, em que até pouco tempo atrás o salário do presidente da República era menor do que um do juiz. Ou então que os vencimentos eram calculados a partir daqueles da magistratura. Esse é o aspecto talvez até menor. Por quê? Porque é o aspecto financeiro. Mas vamos passar por o aspecto institucional mesmo. A nossa magistratura, a respeitabilidade que o juiz tem na sociedade brasileira, com todas as dificuldades normais como instituição e como pessoas que nós apresentamos. Eles perguntam como que os magistrados no Brasil conseguiram tudo isso. Qual é a varinha de condão, se é que existe uma, que explica esse fenômeno? Eu dou uma resposta apenas. É que nós temos um associativismo robusto, que faz com que nós, magistrados, que por treinamento e pelas restrições do ofício, sejamos tímidos por natureza. Nós somos uma instituição contida. Eu não imagino o presidente Leonardo Noronha com uma bandeira no Congresso Nacional, distribuindo panfletos. Estou falando dele como presidente, não é como militante da magistratura brasileira, mas os presidentes têm um outro papel de chefe de poderes. E o seu trabalho, quando é feito, é muito mais nos bastidores. A visibilidade inteira, a combatividade reside nas associações. Então, quando nós pensarmos nas nossas associações de magistrados, lembremos que elas são fundamentais para a qualidade de vida, não é do magistrado, mas é do próprio integrante ou do sistema do Poder Judiciário. E, ao final das contas, também prestando um serviço à coletividade. Não há Estado de Direito com uma magistratura que seja fraca. Não há Estado de Direito em que o magistrado é apenas um acessório de uma máquina administrativa que faz o que quer, ou de um parlamento que não se incomoda com o povo. Então, pensemos nisso. E creio que o Adriano e a Renata apresentaram bem as associações. Porque elas hoje não são apenas, tem que ser, mas não são apenas instrumentos corporativos. A qualidade de vida do juiz não é apenas o salário. A qualidade de vida do juiz é ter uma boa lei para poder aplicar. Porque
ao final das contas, a responsabilidade vai ser o juiz. O juiz é que vai ser culpado. Se alguém que praticou um crime sério e o juiz não tem como punir, a população não entende que às vezes é por falta de lei ou por má redação do próprio texto legislativo. É o juiz ou a juíza. Quando os corruptos estão lá operando à luz do dia e nada ocorre, ou se os processos estão amarrados, a culpa é da juíza e do juiz. E nós sabemos que muitas vezes a culpa, a responsabilidade é da má qualidade da lei. E por isso, sobretudo nas últimas gestões da MB, e com muito destaque naquela da Renata Gil, e anteriormente seus colegas também trilharam esse caminho, as nossas associações têm procurado influenciar na qualidade da lei. Quem é que mais conhece a lei no nosso país? É um legislador que é eleito por 4 anos e que tem que tratar de tudo? Ou são juízes que trabalham diariamente com os textos legislativos ou na ausência de textos legislativos? E, frequentemente, juízes especializados. Como diretor da Infam, eu tive a oportunidade de fazer o primeiro censo de pós-graduados da magistratura brasileira. E fiquei impressionado. É motivo de orgulho para todos nós. Há que ser. São mais de 1000 doutores, mestres e pós-doutores. Há especialista para tudo. E nós devemos também aproveitar esses especialistas, os com títulos e os sem títulos, porque existem especialistas melhores do que nós, os titulados, sobretudo nos temas específicos. Nós temos que aproveitar o conhecimento desses magistrados para a melhoria da legislação brasileira. Toda lei precisa de aperfeiçoamento. Mas se querem mudar a lei ou fazer leis novas, consultem aqueles que trabalham com a lei no cotidiano. Claro que isso é uma visão nova de magistratura. Nós fizemos concurso para decidir um processo, um capa, na minha época costurado, do desembargador Leonardo também. Nós já somos da época da máquina de escrever. Também não pensem que nós ainda somos... Eu ainda escrevia à mão, mandava datilografar. Pois bem, a missão que nós recebíamos era decidir o caso concreto nos autos. Hoje, o que se espera do juiz, desse reservatório de conhecimento altamente especializado, é que, além dos autos, o seu conhecimento possa ser útil na produção legislativa. E num processo sem fim. Novas leis, já com contribuição dos magistrados por meio das suas associações, depois prática judicial, outras questões que surgem, nova participação dos magistrados. É um trabalho sem fim, mas é um trabalho que muitas vezes rende muitas vezes mais, perdão pelo pleonasmo, do que a decisão no caso concreto. Daí que eu venho estimulando, Renata e Adriano, que as associações tenham comissões legislativas. Mas comissões legislativas para valer, para estarem permanentemente subsidiando o Congresso Nacional, preparando projetos de lei.
não só no que tange às nossas prerrogativas, isso as associações já fazem desde o início da sua existência. E aí, já me encaminhando para o final, eu trago um exemplo concreto. Como professor que sou, eu sempre buscar exemplos concretos que indiquem que aquilo que eu estou falando não é uma abstração apenas. E o exemplo concreto que eu trago, desembargador Leonardo, é o da recente lei de introdução às normas do direito brasileiro, o acréscimo que foi feito do direito público. E aqui, nós juízes vamos nos deparar com dois problemas. Um problema de processo, portanto, de legitimidade, e um problema de conteúdo. De novo, vou puxar pela nossa biografia, minha e do desembargador Leonardo. Nós estudamos, na nossa época, a lei de introdução ao Código Civil. Uma lei magnífica. A Renata está balançando a cabeça aqui, concordando, mas ela nem era nascida na época que nós estávamos na Faculdade de Direito. Pois bem, a lei de introdução já está dizendo, é uma sobre-lei. Não tem o poder de revogar as leis especiais, os dispositivos especiais. É uma lei que traz concepções gerais, ou IBA, como dizem os alemães, super gerais, para orientar a hermenêutica, a interpretação do juiz. E, ao mesmo tempo, uma lei que apresenta os pilares do próprio sistema. Pois bem, o que se esperaria de uma lei ou de um componente de direito público numa lei de introdução às normas do direito brasileiro? Que cuidasse das generalidades. Mas tenho a curiosidade amanhã, sexta-feira, de pegar o novo texto e vão verificar que o que nós temos lá são dispositivos minuciosos, que deveriam estar na lei de licitações, na lei da improbidade administrativa, no regramento dos tribunais de contas. Mas não quiseram fazer assim, porque isso daria transparência, visibilidade a essas modificações. E por isso ela tramitou como se fosse um raio na Câmara e no Senado. E nós, juízes, fomos pegos de surpresa. A Renata acompanhou muito bem, o Adriano. Com o texto aprovado no Congresso Nacional, em que não se ouviu um único juiz. Mas poderia ter sido um texto bem feito, adequado a uma lei de introdução. E aí, para aqueles que trabalham com direito público como eu e tantos juízes aí no estado do Pará, e não há quem não trabalhe com direito público, somos todos. Porque o nosso direito privado está publicizado e constitucionalizado. Nós todos já imaginaríamos que essa lei traria os princípios gerais do direito público. Por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Se imagina possível um texto guarda-chuva do direito público que não mencione a dignidade da pessoa humana? Ou então que mencione a probidade administrativa? Mas não. Quem procurar não vai encontrar nenhum
desses grandes princípios que são basilares, tanto que previstos na própria Constituição Federal. Princípios e bens jurídicos. E aí eu vou só dar 2 exemplos para concluir, concretos do texto da lei. Vejam bem, logo no primeiro artigo, que agora é o artigo 20, aspas, nas esferas administrativa, e eu não tenho nada com isso, na controladora, são os tribunais de contas, também não tenho nada com isso, e judicial, nós temos tudo com isso, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Se não fosse um dispositivo aberrante, seria um dispositivo impraticável. Como que o juiz vai julgar, por exemplo, um caso em que há norma expressa, baseada em princípios, na proteção da infância, do idoso, da saúde, e usa o argumento jurídico do princípio da dignidade da pessoa humana? É abstrato, mas abstrato impossível. E terá que, na sua fundamentação, considerar as consequências práticas da sua decisão. Mas que consequências práticas são essas? O juiz vai ter que criar uma perícia para as suas consequências, para as consequências práticas da sua decisão. Outro dispositivo. É o 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. O que vai salvar esse dispositivo e vai salvar a nós, os juízes, é a parte final. Colocaram sem, eu acho que esqueceram e deixaram essa parte final. O juiz da comarca mais distante, que eu não sei qual é, do Pará, e certamente a mais distante de Belém, e deve ser muito longe de Belém, ao julgar questões de improbidade administrativa, de direito público, direito administrativo, segundo esta norma, se não fosse a vírgula lá no final, o juiz teria que considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Prefeito analfabeto. Ou então, o prefeito empregou as 3 únicas pessoas com título superior, grau superior na sua cidade. Por coincidência, a sua mãe, o seu irmão e a sua mulher. Então vejam a que ponto a falta de consulta aos juízes e é um desastre do início ao fim. Vejam a que ponto esta falta de consulta nos leva à produção daquilo que não é apenas um péssimo texto legislativo, mas nos traz profunda insegurança jurídica. Evidentemente que nós juízes, eu já termino então, vamos encontrar em cada um desses dispositivos argumentos para não fazer as barbaridades
que nos levariam a regredir no Estado de Direito no Brasil que esses dispositivos pregam. Por exemplo, neste caso que eu acabei de citar, a expressão final, respeitadas, e agora já não encontro o dispositivo, mas respeitadas as necessidades ou os direitos dos administrados. Vamos dizer, aqui eu não vou fazer porque contraria os direitos dos administrados. Por exemplo, o direito à transparência administrativa. Eu trouxe, então, o exemplo desta lei para mostrar que cada vez mais as associações precisam estar atentas aos projetos de lei que tramitam, medida provisória também, e que não tem diretamente a ver com as nossas prerrogativas, mas tem a ver com o Estado de Direito e a proteção, sobretudo dos mais vulneráveis. Este não é um trabalho que poderá ser feito apenas pelos presidentes. Se as juízas e os juízes não se engajarem, e nesse exato momento está para ser votado na Câmara dos Deputados uma, aspas, reforma da lei de improbidade administrativa, que não é reforma, é um estrangulamento, é uma destruição da lei de improbidade administrativa. Se nós, juízes e juízas de primeiro grau, desembargadoras e desembargadores, somos nós ministros. Nós ministros não entendemos realmente como a lei funciona. É interessante, não é? Estamos no topo, mas nós não conhecemos. Quem conhece é o juiz e a juíza de primeiro grau, é o desembargador e a desembargadora. Até porque nós, ministros, somos juízes meio juiz. Porque nós não julgamos os fatos. Juiz de tese jurídica é uma maravilha. Mas o que importa mesmo são os fatos. É a norma abraçando os fatos. Ou, se quiserem, os fatos enfiando na norma. Então, o apelo que eu deixo a esta magistratura pujante, preparada do Pará, é que faça parte desse movimento nacional. Individualmente, está aplicando, dando uma sentença, um dispositivo que é um absurdo. É uma tábua de pirulito toda furada. Senta lá, puxa aquilo lá, envia para o presidente da associação. Se vire, precisamos de um projeto de lei sobre isso aqui. Eu, Adriano, por sua vez, vai jogar a bola, o pepino, para aquela que tem pós-graduação em trabalhar com abacaxi, que é a presidente da AMB, que vai encontrar um jeito de preparar um projeto de lei sobre aquela questão específica. Mas nós não, continuamos julgando do mesmo jeito. Várias vezes. Lá vem o mesmo problema, quando podemos resolver esse problema com alteração legislativa. Em síntese, o meu objetivo aqui, como eu disse, não é palestra, não é nada, é uma conversa entre colegas, é nem tanto despertar, porque eu sei que todas e todos têm esse despertar para esta necessidade, mas é dizer que é urgente a participação de todas e de todos. Esta capilaridade
da magistratura e de um Estado exuberante, mas com grandes problemas sociais, ambientais, todos nós conhecemos, que é o Estado do Pará. Eu agradeço mais uma vez o convite que me foi feito. Lamento não poder participar pessoalmente. O desembargador Leonardo vai ficar com o dever de levar a nossa presidente, porque, pelo visto, o Adriano não te fez esse convite, né? A alta chão, para que nós possamos, ou a qualquer lugar do interior do Pará, porque a exuberância está em toda parte. Certamente eu irei com muito gosto para aproveitar deste calor humano extraordinário, de uma culinária que não tem nada igual no Brasil, e sem falar de um meio ambiente que nos lembra todos os dias que nós somos muito pequenos diante desta natureza exuberante que Deus nos deu. E muito deu ao Pará. Então, parabéns, 50 anos, é um momento importante. Eu espero ser convidado para o STEM. Se Deus quiser, estarei presente. Né? A Renata, com certeza, estará aí em toda a sua plenitude. Eu já tenho minhas dúvidas. Mas eu sou otimista e nós juízes temos que ser otimistas. O juiz tem que ser independente, íntegro, trabalhador, humilde, mas nunca esquecer do otimismo, porque é isso que nos faz diferente. Muito obrigado. Alô? Ministro Herman, como eu falei, olha para lá, para cá. Vai lá para cá. Ministro Herman, como já havia falado, a Renata falado, sempre assistir é um aprendizado. Aprendi já muito hoje novamente aprendo. Acredito que todos tiveram um aprendizado, porque o senhor não é um magistrado que olha a letra fria da lei, e sim demonstra sempre a sua sensibilidade, o que está ao seu redor. O senhor sempre demonstrou isso, essa preocupação com tudo em torno do que acontece no judiciário e não só aquilo que está nos autos. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ter aceitado o nosso convite e ter dado essa brilhante palestra, ter mostrado para a gente essa necessidade que nós temos de participar cada vez mais, né, Renata, no processo legislativo. A Renata, quando vou a Brasília, aí agora menos, né, mas a MB está cheia de comissões aí para tratar, participando de diversos anteprojetos em tramitação na Câmara, no Senado, e a gente vê a correria da Comissão Legislativa da MB. Tive a oportunidade de ver antes, né, e agora de novo na gestão da Renata. Então, ministro, muito obrigado mesmo. Mas, Adriano, antes de agradecer, a pergunta: vocês têm comissões legislativas aí Hoje na MEPA não. Hoje nós temos uma comissão, por exemplo, recentemente, esse ano, o Estado resolveu fazer o Estado foi um anteprojeto, um deputado anteprojeto da Lei de Execução Penal Estadual, mudando, inclusive, diversos... Mas Adriano, você já respondeu, não tem. Então, mas nós formamos uma comissão para esse. O desafio é você criar as comissões em homenagem aos seus precursores nos 50 anos. Né? Cria a comissão de reforma ou de acompanhamento legislativo na área de interesse difuso, se quiser, no penal. Não precisa ter muita, não é? Porque senão fragmenta muito. Mas é muito importante cada associação ter estas comissões. Sim, você tem toda a razão. Eu queria só finalizar que foi formada uma comissão para esse anteprojeto, depois que nos pegaram de surpresa, e aí nós resolvemos, como era aqui, resolvemos acompanhar com uma comissão localmente. Isso daí, temos uma comissão para acompanhá-lo.
tá bom? Então, na área, eu que agradeço. E, presidente, desembargador Leonardo, mais uma vez agradeço a participação. Obrigado pelas palavras. Renata, muito obrigado por também ter aceito o nosso convite, muito obrigado pelas palavras. A magistratura paraense agradece a todos os três a participação nesse nosso evento. Muito obrigado de sempre. Obrigado, Adriano.